Boa noite. Boa noite a cada um de vocês, com a paz de Jesus. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Muita paz no coração de todos e de todas. E como é interessante, eu olhando para vocês, ver essas cadeiras ocupadas, tão diferente de momentos atrás. Teve o momento da pandemia e todas as dificuldades que passamos, e ver como a casa está repleta de corações querendo ser acolhidos. Que maravilha! Então sejam todos e todas bem-vindos. E vamos iniciar o nosso momento falando dessa porta estreita. Que é isso? Porta estreita, porta larga. Então, quantas vezes nos deparamos com as leituras do Evangelho, com alguma ilustração, nos trazendo esse momento do Evangelho que nos fala dessa porta estreita e dessa porta larga. E aí eu gostaria de, a princípio, iniciar uma história de um livro chamado No Mundo de Chico Xavier, trecho de uma entrevista que Chico concedeu a Elias Barbosa. Eu gostaria de trazer essa história e no final, no segundo momento, fazer essa ligação, que vocês pudessem atentar essa história com o tema, com a temática da porta estreita. Então eu vou fazer a leitura desse trecho dessa entrevista. Em março de 1933, quase fim do prazo de minha esperança de achar trabalho na capital de Minas, acompanhei o senhor José Álvares Santos para sua residência em Lagoa Santa, onde me despediria dele para o regresso a Pedro Leopoldo. O meu benfeitor partiu, realmente, para o Rio, enquanto me demorei na referida cidade, mais algumas horas aguardando condução para Vespasiano, de onde seguiria para minha terra, no comboio da Central do Brasil. Enquanto aguardava, dois amigos me procuraram. Antes de tudo, perguntaram pelo meu protetor, verificando-lhe a ausência. Um deles me disse, então, que o emprego para mim, em Belo Horizonte, estava sendo obtido. Não só o emprego, mas também os recursos para que eu me instruísse convenientemente. Além disso, outras vantagens surgiriam, beneficiando todo o meu grupo familiar. Lembrei-me de meu pai contando comigo e senti imensa alegria. Sim, iria trabalhar e depressa. Mas quando mostrei meu grande contentamento, o portador do comunicado me disse que havia condições. Para obter a colocação, eu deveria renunciar ao espiritismo e dizer que o livro Parnaso de Além-Túmulo era meu mesmo e não dos espíritos. Neguei-me a concordar. Expliquei de que modo os espíritos haviam escrito o livro por minhas mãos. O proponente sorriu e me disse: Chico, você conhece um passarinho chamado Sofrer? Disse que não, ao que ele acentuou: o Sofrer é um pássaro que imita os outros.
Você nasceu com a vocação desse passarinho entre os poetas. Não acredite em espíritos. Esses poemas que você julga psicografar são seus, somente seus. Muito triste e desencantado com o que ouvia, pensei em Emmanuel, e como se eu ligasse uma tomada nos ouvidos para a voz dele, escutei-o ao meu lado. Sim, volte a Pedro Leopoldo e procuremos trabalhar. Você não é um sofrer, mas precisa sofrer para aprender. Assim ficou encerrada a experiência. Regressei ao armazém do senhor José Felizardo Sobrinho, de onde, aliás, me afastei pouco tempo depois para colocar-me no Ministério da Agricultura. Conforme afirmava Emmanuel, nunca nos faltou o amparo da providência divina. E conto o fato porque, naturalmente, outros médiuns enfrentarão situações semelhantes. E o que se passou comigo foi para mim abençoada lição. Então, essa é uma história, é um relato, aliás, do Chico em entrevista a Elias Barbosa, de algo que tinha acontecido com ele. No livro No Mundo de Chico Xavier, há esse relato. Agora vamos para a porta estreita. Lembrem dessa história que no final voltaremos a ela. A porta simboliza o local de passagem entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. Essa é uma colocação de Sérgio Biagi. Jesus usa a imagem da porta estreita para se referir às dificuldades que enfrenta todo aquele que decide combater as próprias imperfeições, buscando progredir espiritualmente. Então sabemos que todos nós viemos para aqui com um compromisso. Um compromisso lá no mundo espiritual, em que firmamos para vir e cumprir. Só que quando chegamos aqui, começamos a enveredar por atalhos, nos perdendo. Então, muitos de nós, a maioria de nós, por que não dizer, seguimos por esses atalhos, adiando esse processo, esse progresso de evolução. Antes de virmos a este mundo, pedimos aos bons espíritos a porta estreita, a fim de aproveitarmos a oportunidade da evolução espiritual. Queremos vir com defeitos no corpo, impossibilidades mil, a fim de que estejamos aptos ao trabalho de ressarcimento de débitos passados, como também a nossa preparação para o que há de vir. Estando encarnado, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, esquecendo-se de todos os compromissos assumidos. Sérgio Biagi nos traz essa colocação. Então, a necessidade que temos de acertarmos esse compromisso que assumimos lá atrás. É difícil, muito difícil, porque temos que abrir mão de muitas coisas, das nossas tendências, por exemplo,
Então, essa porta estreita que nos comprometemos, que são os nossos deveres, muitas vezes ficam alheias a nós. Optamos, então, pela essa porta larga, que é de fácil acesso, rompendo com o nosso compromisso pretérito. Mas em algum momento lá na frente, retomamos e assumimos o nosso compromisso. Só que cabe a nós demorarmos, adiarmos esse comprometimento. Então é necessário atentarmos que percurso estamos indo, que caminho estamos seguindo. O caminho mais fácil entre aspas, porque não existe caminho fácil. Pode até ser que no primeiro momento seja fácil, mas no segundo momento vem as consequências. E aí entramos num estado de decepção, frustração. Então precisamos nos reencontrarmos. Precisamos entender que temos obrigações, que temos deveres. Não temos só direitos, temos compromissos, temos obrigações, temos deveres. No livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico de Emmanuel, diz o seguinte: nosso dever é nossa escola, e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. É difícil abrir mão dessas facilidades, dessas paixões desnecessárias. Existem as paixões precisas, necessárias, positivas. E existem aquelas paixões desnecessárias e que nos prejudicam. Mais interessante é percebermos que, com o tempo, esse dever assumido lá atrás se transformará no nosso querer. Sabe, quem conseguiu passar por isso e não era mais um dever, mas já era um querer, esses nossos contemporâneos espíritos elevados que vieram, que passaram por aqui. O Chico, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Por que não dizer o nosso Papa Francisco? Então são espíritos que vieram sob missão. Então não era mais um dever para eles fazer o bem, a caridade, ser justo, ser benevolente. Já era um querer. Para nós ainda é um dever, por isso é tão difícil. Mas a esperança é que vai, em algum momento lá à frente, vai se tornar um querer. Eu vou agir espontaneamente. Oh glória, oh beleza. Então, são coisas que a gente precisamos parar e refletir. Qual é o caminho que eu estou seguindo na minha vida? Quais escolhas que eu estou fazendo na minha vida? Gineu de Paula, na revista online Mundo Espírita, nos traz
comenta o seguinte: a estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. É difícil largar. É difícil. Quando nos sentimos ali presos ao egoísmo, à vaidade, ao rancor, é difícil largar. Os mundos de provas e expiações se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas moralidade vacilante, pífia, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Então, nós estamos aqui. Em decorrência disso, a dificuldade é maior. Por estarmos no mundo de provas e expiações. Então, somos ainda espíritos com muitos malefícios, querendo muitas facilidades, presos à matéria, presos às vicissitudes. Mas isso não é motivo para continuarmos. Não é para nos acomodarmos. Às vezes a gente escuta, para argumentar o nosso comodismo, nós escutamos o seguinte: mas eu estou no mundo de prova e expiação, eu sou um espírito imperfeito, então eu estou aprendendo, então eu posso fazer isso, porque eu vou ter novas oportunidades. Sim, meu amigo e minha amiga, você vai ter. Mas vai haver também mais consequências desastrosas, por sua responsabilidade. Você vai adiar um processo que deveria ser mais ameno, mais tranquilo, mais sereno. Então eu estou sim, eu sou um espírito imperfeito sim, estou no mundo de provas e expiações sim, mas eu preciso ter consciência que eu preciso me melhorar cada dia. Eu preciso entrar e fazer as pazes com a porta estreita e me distanciar da porta larga, porque eu ainda não tenho condições de passar por ela, porque eu vou me apegar, eu vou querer ficar, eu vou querer passar toda hora por ela, porque é cheia de facilidades. Assim, a maioria dos espíritos cede às paixões e os vícios, que são nada mais, nada menos que a porta larga, que nos apegamos. A minoria dos espíritos vence as más tendências, pratica a caridade, a porta estreita, que não queremos, que corremos léguas muitas vezes, porque não queremos perdoar. Porque o perdão também é caridade. A caridade não é só financeiramente eu te dar algo. Mas a caridade, ela envolve tudo isso e muito mais. Então, por isso, a minoria dos espíritos vence as más tendências que trazemos e pratica essa caridade. Então, essa porta estreita pouco é usada. As paixões, como eu disse, elas podem ser positivas ou negativas. As positivas, as paixões, elas podem nos levar à realização de grandes coisas, pois decuplicam as forças do homem e o
auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, quando eu tenho paixão por algo, eu posso ser criativo, eu posso fazer maravilhas. Mas não se trata dessas paixões. São aquelas em que me estaciona, me estagna. Aquelas que não provocam em mim melhorias. Essas são as paixões negativas. Então, essa foi uma questão do Livro dos Espíritos, questão 908. Elas apenas se tornam negativas quando o homem não mais as governa, mas é por elas governado, e causam prejuízo para ele ou para outrem. Então, a paixão que poderia ser favorável, construtiva, de repente ela se torna algo negativo. Porque eu não mais domino, ela passa a me dominar. Então, quando eu não tenho controle das coisas, eu caio. Então, vejam só quantas coisas essa porta estreita nos diz, nos provoca, nos faz pensarmos sobre a nossa vida, as nossas escolhas, o que estamos fazendo aqui nessa vida presente, nessa vida ainda carnal. O que é que estamos fazendo? Que melhorias estamos trazendo? Ainda Dineu de Paula nos diz que a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. Então, precisamos domar, precisamos viabilizar a passagem pela porta estreita. E isso só é possível quando dialogamos com o que está ainda de sombra em nós. As nossas vicissitudes, as nossas paixões negativas. Então, precisamos dialogar para poder, no segundo momento, agir. Então, é difícil largarmos velhos costumes, sim. Como eu disse anteriormente, é bom, em alguns momentos, poxa, mas precisamos pensar, precisamos refletir que viemos de uma realidade em que eu tenho que me melhorar nessa realidade presente. E que amanhã eu ainda tenho que estar melhor do que hoje. Então é uma escala em que eu devo trabalhar para que degrau por degrau eu vá subindo. Não para ficar no mesmo degrau. Eu não posso querer estar ali, me acomodar, o comodismo. Ah, mas eu vou deixar para depois. Porque Deus é misericordioso, Deus é amor. Deus dá várias oportunidades, sem limites. Dá, sim, com certeza. Mas, puxa vida, eu tenho que sofrer ainda mais. Por que eu não lido com meus monstros, os meus demônios, para que eu suba de degrau? Ainda Dineu de Paula nos
diz que é necessário e urgente que a criatura encarnada se empenhe em ser um profissional honesto. Olha aí a porta estreita. Um profissional honesto e competente, um pai ou mãe presente, dedicado, um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto, um ser humano e espiritual de bem. Resumindo, é isso. Então precisamos nos comprometer, precisamos fazer as pazes com aquilo que a gente prometeu lá na nossa pátria espiritual. Nós que pedimos para estar, muitos de nós, com a família que nos encontramos, com as pessoas que vivenciamos lá no nosso trabalho. E aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Compromisso, gente. Ah, mas eu não me lembro disso. Eu não lembro. Sim, eu não lembro. Mas eu sei. Eu sei que existe aí uns porquês. E eu tenho que me apegar a isso para me melhorar. Ela precisa atentar, nós precisamos atentarmos para os deveres de cada dia e cumpri-los, sem buscar desculpas para conduta indigna. E o tempo é esse, o tempo não é amanhã, nem depois de amanhã. É cada momento, é cada instante. É claro que as mudanças, elas não acontecem de instantaneamente, de imediato. É claro, entendemos, compreendemos que temos o nosso tempo, temos a nossa forma, o nosso jeito de ser, de estar. Mas é preciso querer essa transformação, essa reforma. O fato de eu querer e assumir a minha responsabilidade já é um passo que eu estou dando. Essa consciência de que é necessário, que eu não estou feliz do jeito que eu estou, porque eu, Vera, não estou. Tem tantos monstros aqui que você nem imagina. E eu tenho que, cara, Vera, tu tem que fazer alguma coisa. Trabalha aí no teu tempo, devagar, mas é preciso. O senso do dever é o mais belo, o maior prêmio que a razão esclarecida confere ao homem. Ele lhe possibilita identificar o que deve fazer, embora a conduta identificada por vezes contrarie os desejos mais profundos de seu coração. Uma vez feita essa identificação, resta aplicar a vontade firme para viver e fazer o que é certo, o que implica domar os maus instintos. Essa velha herança do primitivismo que impede a conquista da paz e da plenitude. Trata-se da evolução intelectual auxiliando a consolidação da evolução moral. Porque a gente tem essa evolução intelectual. Por que não usamos ela para trabalharmos na moral? Ela deveria ser usada para isso. Para essa consciência do que é necessário evoluirmos moralmente. Para sermos conscientes do nosso dever. Esse dever, muitas vezes, contraria os nossos desejos profundos. Contraria, aí que o negócio peca. Porque contraria. Ai, o meu lado material pede isso, o meu coração pede isso. Mas eu sei que eu estou me distanciando
do meu progresso, do meu dever, da minha obrigação. Então, essa consciência. Nós temos a intelectualidade. O que é essa intelectualidade que tanto é trazida no Evangelho? É essa consciência, você ter esse senso crítico das coisas. Não tem nada a ver com a graduação que você tenha, com o mestrado, doutorado. Não. Se trata dessa consciência, o bom senso das coisas, a conscientização da minha obrigação, do meu dever como filho, como mãe, como estudante, como profissional, como amigo, como dirigente da casa espírita, como pessoa que está aí escutando aqui a minha conversa, porque eu não sou palestrante. Então, esse compromisso, esse comprometimento, que nada mais é do que a porta estreita, que é tão difícil. A porta larga é maneira, como diz a gíria, é maneira. Mas a porta estreita, ela traz consequências, muitas vezes, não imediatas, mas posteriormente. Nós que acreditamos em vidas futuras, nós sabemos disso. Então, o que possamos refletir? Qual é a porta que nós queremos? Em que porta eu me defino? Em que porta? A larga ou a estreita? E aí lá no início eu trouxe a historinha do Chico, né? O relato do Chico. O que foi que aconteceu ali? Ele foi tentado, né? Um emprego bom. A cidade, ele poderia estar lá e levar toda a sua família, que era o desejo dele. Mas ele foi provocado. Né? Não se acreditava que aquela obra, que é uma obra em que poetas do plano espiritual trazem belas poesias. Quem puder comprar esse livro, são poesias magníficas. E aí, naquela conversa, foi dito para ele assumir que a autoria era dele. Não era de espíritos. Que é isso? Como é que espíritos ia comunicar? Que negócio era aquele ali estranho? E aí o Chico, no primeiro momento, quando ele recebeu a proposta de ter um emprego, levar a família, ele ficou tão feliz, minha gente. Mas aí veio depois. Você tem que assumir que esse trabalho foi seu, é seu. É a sua mente. E aí o que foi que ele fez? Ele disse, não, vou voltar lá para minha terra mesmo. Ele voltou. Então, a porta larga, olha só, a porta larga, aquela porta bela, em que ele tinha um emprego, salário bom, família perto, porta larga. Mas o que foi que o bichinho fez? Foi lá, ganhar o dinheirinho dele, pouco, voltou para a cidade. E o Emmanuel, no instante, voltou para perto dele. E é isso aí, Chico. Chico foi para a porta estreita mesmo. Então essa história, ela nos remete a isso, a porta larga e a porta estreita. Olha aí o Chico nos ensinando. Na sua sabedoria, na sua elevação. Para finalizar
iniciar o nosso momento, trago uma poesia de autor desconhecido, que o nome é Porta Estreita. Diz o seguinte: eis que se vislumbra, já em meio à tumba, antes tarde que jamais, a tal porta estreita que o Evangelho traz. Isso para quem não entende, quem vive a vida só material, que no fundo viver depende do equilíbrio com o nosso espiritual. A porta de que se fala certa estará sempre a todos aberta. Parece estreita quando o amor se cala, mas larga quando a caridade que fala. Obrigada, gente, pela atenção.